que o discípulo transfira o fogo do triângulo inferior para o superior e preserve aquilo que for criado pelo fogo do ponto do meio do caminho. Isso significa, literalmente, o controle pelo iniciado do impulso sexual, como habitualmente compreendido, e a transferência do fogo que agora normalmente vitaliza os órgãos reprodutores para o centro da garganta, assim levando à criação no plano mental por intermédio da mente. Aquilo que vier a ser criado precisará, então, ser nutrido e sustentado pela energia do amor da natureza, emergindo do centro do coração. Pode fazer uma pausa. Então, essa regra fala um pouco de um assunto bem importante que ocorre por muito tempo como uma forma preparatória, até que no momento da iniciação, quando ela ocorre de fato, ocorre essa transferência, mas é um processo que vem acontecendo antes, por muito tempo de preparação, onde ocorre a transferência da energia desse chakra sacro, que é o chakra ligado aos órgãos sexuais, de criação, para o centro da garganta. Então, na primeira grande iniciação, ocorre essa transferência do sacro para o laríngeo. Tá? Então, é uma dos três, né? Se a gente for pensar aqui, são o triângulo inferior, são os 3 chakras abaixo do diafragma, e o triângulo superior são os 3 chakras acima do diafragma, mais o ágina. Lembra que a gente já viu em outros estudos que o ágina tem um papel de organização. Ele não vai ser o responsável direto por alguma qualidade de energia dentro desse processo, mas é ele o organizador. Por isso que a gente trabalha sempre com ele na meditação. Porque é ele quem vai fazer todo esse trâmite de mudança de energia, principalmente após a primeira iniciação. Aí ele vai estar mais ele vem pertinho do laríngeo, ele vai estar mais em atividade para ajudar a fazer esse fluxo para a continuidade aqui desse processo de transferência. O triângulo ao qual nos referimos é 1. O plexo solar, 2. A base da coluna, 3. Os órgãos reprodutores. Ao passo que o superior é, como assinalado, 1. A cabeça, 2. A garganta, 3. O coração. Quando ele fala cabeça, percebe que ele não falou o coronário? Ele falou a cabeça. Então, está implícito o ágina, o alta maior, até aqueles outros que a gente viu naquele encontro que nós falamos sobre os chakras da cabeça. Ele coloca como um único centro. Isto poderia ser interpretado pelo leitor superficial como uma injunção à vida celibatária e o compromisso do solicitante em abster-se de toda manifestação física do impulso sexual. Não é isso. Muitos iniciados alcançaram seu objetivo enquanto participavam do devido e prudente uso da relação conjugal. Então, essa ideia, naturalmente, né, quando vem uma ideia que é espiritual, ela encontra resposta nos nossos veículos, tanto pessoais quanto civilizatórios, nacionais e tudo mais. Então, essa regra ela é muito antiga, ela sempre existiu. Mas ela foi muito deturpada, até por conta dos recursos que tinham na época. Então, a Igreja Católica, por exemplo, prega o celibato, né? Os padres não podem ter uma outra família, porque também é uma forma que eles encontraram dentro daquele contexto daquilo que seria possível ser feito. Talvez fosse mais difícil ser feito esse progresso espiritual como uma vida de casado, naquele momento. Não precisa ser assim hoje. Né? Então, hoje a gente vive um outro contexto, a gente vive outras situações, que seja possível a gente harmonizar as energias que estão ao nosso redor sem que a gente precise reprimi-las ou suprimi-las. Então, é só para a gente também
tentar entender os desvios, se a gente puder dizer assim, do passado, por conta daquilo que era possível para as pessoas, né? Talvez nós até temos interpretado. É importante a gente hoje tentar ser o mais lúcido possível e usar o nosso discernimento. E como ele disse, né, uma vida equilibrada. Isso é o mais importante. Um iniciado cultiva uma especial atitude mental, na qual há um reconhecimento de que todas as formas de manifestação são divinas, e que o plano físico é tanto uma forma de expressão divina, como qualquer dos planos superiores. Por isso, nenhum tipo de negação à matéria, pelo contrário. Né? A gente convida, a gente não vai colocar uma ênfase naquilo que é material e nem vai suprimir. A gente vai procurar integrar, colocar dentro de todas as perspectivas que a gente tem, mentais, emocionais, espirituais e também físicas. Ele se conscientiza de que a manifestação mais baixa da divindade deve estar sob o controle consciente daquela divindade encarnada, e que todos os atos de cada espécie devem ser regulados pelo esforço em cumprir todo o dever e obrigação, controlar cada ação e fato, e utilizar o vínculo físico, de modo que o grupo possa, assim, ser beneficiado e ajudado em seu progresso espiritual. E a lei perfeitamente cumprida. É isso. Tem mais uma? Tem um monte. Olha, Márcio. Ainda bem que eu não tive mais essa sensação. Pensava em você só quando estava descobrindo. Com amor. Não se pode negar que pode ser aconselhável, em certas etapas, um homem exercer perfeito controle segundo qualquer particular linha. Que não importa qual linha de filosófica ou religiosa ele siga, é possível que ele exerça esse controle sobre a sua natureza inferior. Então não precisa estar numa determinada escola de pensamento ou seguindo uma religião ou filosofia. É possível a cada um de nós, independente de onde a gente está ou daquilo que a gente se identifica, que a gente consiga esse controle. Aí pode exercer perfeito controle através qualquer particular linha, através de uma abstinência temporária. Mas esse é um meio para um fim, e será seguido por etapas, em que, o controle tendo sido alcançado, o homem demonstre perfeitamente, por intermédio do corpo físico, os atributos da divindade. E cada centro será normal e sabiamente usado, e os propósitos da raça assim adiantados. Nossa, um pouquinho. Então, tem uma coisa que é sempre importante a gente lembrar sobre os centros ou chakras. Primeiro, eles ficam todos na nossa coluna vertebral, à exceção da cabeça. Né? Então, desde o laríngeo, ele já fica aqui, na base aqui da coluna cervical, até aqui embaixo. Eles têm uma dupla função. A primeira função deles eles estão no que a gente chama de corpo etérico, eles têm uma finalidade de servir como mediador. Então, eles são um canal dessa energia etérica, ou do éter, como a gente chama nos ensinamentos, para trazer vitalidade para o corpo. Então, nessa medida, nesse primeiro olhar, todos eles estão ativos, porque todos eles estão funcionando como um canal dessa energia do éter para alimentar as glândulas, que são a sua esterilização do corpo físico. Esse é um ponto. O outro ponto é essa questão da consciência, né? Que é aquilo que eu falava. Então, em termos de consciência, uma pessoa que está se preparando para a primeira iniciação, ela vai estar transferindo a energia do sacro para o laríngeo no sentido da criação. Então, o sacro é o centro ou chakra da criação. É a partir dele que a gente cria novas vidas. E aí a ênfase do discípulo começa a ser criar formas de pensamento. Porque esse chakra é o chakra da mente concreta. A gente às vezes associa muito com a fala, porque ele está na laringe, mas antes da fala, ou além da fala, ele é um chakra de formas de pensamento. Então, é o uso da criatividade.
através de pensamentos, através de coisas que a gente vai estudar, ou novas faculdades que a gente possa vir a desenvolver. É importante lembrar que essa iniciação ela é chamada de iniciação do corpo físico, por isso que o mestre fala aí, né, de ter um domínio do corpo físico, ou seja, ser cada vez mais um veículo para a manifestação do triângulo superior na vida física, porque essa iniciação trata disso. E aí existe um tempo, né, o tibetano fala que são várias encarnações entre a primeira e a segunda iniciação. Na primeira iniciação, então, quando o indivíduo está com esse chakra mais ativo, começa o trabalho dele. Ele já está em contato com a alma, alguma medida que seja, e o trabalho dele começa a ser, então, a criar formas de pensamento que vão aproximá-lo, vão aproximar seu grupo e o seu grupo maior, que é a humanidade, da hierarquia. Então, ele vai fazendo isso, vai se aprimorando, errando, acertando, até que nesse processo todo comece uma segunda transferência, que é da energia do plexo para o coração. Então, ele vai, a personalidade ainda vai se fortalecer, embora ele já tenha passado pela primeira iniciação, vai haver um fortalecimento, uma ênfase da sua própria consciência como alma nesse chakra, para que haja, então, a transferência para o cardíaco. Essa segunda iniciação, ela ocorre essencialmente no corpo emocional. Tá? Então, primeiro todo o plano físico, depois o plano emocional. E aí, na terceira iniciação, ocorre uma outra coisa. Né? Aí o chakra ágina começa a ficar cada vez mais ativo como organizador. Então, ele vai organizar principalmente. Lembra que na primeira iniciação a ênfase já está aqui, na segunda já está aqui. Então, ele vai ser o organizador dessas duas energias, cada vez mais dominando o triângulo de baixo, para então levá-las até o coronário. Tá? Quando o coronário é ativo, tem o que a gente chama de terceira iniciação. O ensinamento diz que o chakra coronário, ele fica como... Nossa, sou péssimo de desenho. Mas ele fica como... Tia, você podia me ajudar, né? Ele fica como se fosse um lótus para baixo, né? Porque ele que coordena todo o processo de desenvolvimento dos outros chakras. Então, quando o Ajna reúne todo mundo e leva para ele, então é como se esse lótus passasse aqui a se voltar para a própria alma. Isso é o ápice, ocorre na terceira iniciação. Então, a gente pode colocar só que é o chakra da cabeça, porque é o Ajna reunindo todo mundo até o coronário. No processo da segunda para a terceira vai ocorrendo isso, é processual. Aí o ápice é o momento iniciático. Né? Aí ele desperta e volta. Quando ele volta, né, ele estava assim, cuidando de todo mundo. Aí ele volta. Quando ele volta de novo, aí ele acorda o que a gente chama de Kundalini. Né? E isso vai acontecer, então, na quarta iniciação. E aí sim ocorre a subida dessa energia de Kundalini. Por quê? Porque na quarta iniciação, lembra? É a transfiguração. É aquele momento da crucificação. Na verdade, o nome mais adequado é crucificação. Ou seja, aqui a alma morreu. É um nível muito avançado para a gente. Pensa que é o que aconteceu com Cristo. Então, por isso, de novo, eu sempre sou chato de falar isso. Cuidado com práticas sobre a Kundalini, porque ela não está formada ainda, ela só vai se formar após a terceira iniciação. Quer dizer, ela não é que ela vai se formar, ela está lá. Mas a gente não acessa, porque ela só vai ser de fato acessada quando o coronário faz a volta e aí ele chama ela. Agora está na hora de a gente subir. Vamos! Então, percebe? É muito para frente. Então, o que a gente precisa agora, nesse momento, é fazer o que a gente tenta fazer aqui, né? Vai fazendo a transferência, criando formas de pensamento, começa a trabalhar com a Ajna, mesmo que a gente erre, nos concentre tão bem, mas a gente já vai dando pistas para ele do que ele vai fazer quando for o momento certo. É como se a gente já estivesse treinando ele. E aí transferindo a energia do plexo para o coração. Como? Autoesquecimento, o serviço amoroso que a gente faz às pessoas que vêm aqui até a gente, ou quando a gente se reúne para fazer uma meditação,
quando a gente vai tirando a ênfase do nosso olhar para o nosso olhar, né? Aí a gente também está, não sabemos em que parte do caminho a gente está, mas a gente, em alguma medida, está cultivando essa semente. Posso fazer duas perguntas? Até 3. Uma Pode, pergunta para a Marcia. Nesse ponto que você falou, a gente não sabe qual parte a gente está. Você acha que, de alguma forma, as pessoas que estão no processo, elas podem estar esquecidas e, em algum momento, eu lembrei e agora eu me resgatei como missão e agora eu sei mais ou menos onde eu estou? Você acha que isso pode acontecer? A gente falou disso em alguma das últimas reuniões, não sei se foi na última. Talvez se você puder assistir o vídeo, mas não tem problema. Em geral, se o indivíduo passa por essa iniciação, por exemplo, em vida, para ele é uma experiência muito impactante. Porque o que acontece no momento da iniciação? Ocorre essa transferência. Então, a iniciação, o que ela é? Uma expansão de consciência, que ela é alimentada por diversas pequeninas expansões que a gente tem ao longo das nossas vidas. Né? Um insight que a gente teve, uma coisa que a gente enxergou diferente, tudo isso são pequenas iniciações, se a gente puder dizer assim, até que encontra um momento culminante. Muitos, provavelmente, já tenham passado isso numa vida anterior, ou duas atrás. Vamos pensar em quem está aqui, né? Nesse caminho de transição para essa. Tibetano diz, são várias encarnações. Então, pode ser, eventualmente, que o indivíduo tenha tido a primeira iniciação 3 encarnações para trás. E talvez ele ainda não esteja se treinando para essa. Mas, de qualquer forma, a alma dele está ali, porque já fez um contato maior. Então, ela vai inspirar. Aí, essa resposta eu não tenho, porque vai depender de cada alma, do plano de cada alma. Às vezes a alma percebeu lá, antes de encarnar, que estava faltando um pouco de energia mental, quinto raio concreto. Então, às vezes, o indivíduo, a alma provoca naquela encarnação uma ênfase em um dado ramo que talvez ele nem pense nisso. Porque a ênfase está sempre... Claro, ele vai ser um cientista que vai pensar no bem comum. Por quê? Porque isso nunca é perdido. Né? Mas o que eu quero dizer é, às vezes a ênfase daquela encarnação não é tão evidente nesse processo. Pode ser uma pessoa evangélica, um católico, que não sabe muito disso. Mas a alma está ali inspirando aquilo que ela quer que seja executado naquela encarnação. A gente ouve alguns relatos de algumas pessoas que falam, puxa, passei por uma experiência transcendental, né? Então... Isso não necessariamente é uma iniciação. Tá. Eu posso ter uma experiência de êxtase, algo que eu vivenciei que de fato me tocou, não necessariamente é um processo iniciático. Às vezes pode ser uma dessas outras pequenas iniciações ou expansões de consciência, mas que às vezes me retomam, me redirecionam para o meu propósito. E eu perguntei em 30 segundos. Você acha que o nosso sistema de mundo ele faz exatamente a gente não unir o físico com o emocional? Para que a gente não chegue nessa... Eu acho que dentro da nossa própria aura existe já uma integração muito grande entre o físico e o emocional, por conta das nossas experiências anteriores, civilizatórias mesmo. Se a gente for pensar a raça lemuriana, era uma raça de ênfase no corpo físico. A raça atlântica, uma raça de ênfase no corpo emocional. Então, isso a gente meio que conquistou, né? Essa integração. Não sei com que qualidade, vai depender de qual plano que ele está vibrando, mas em alguma medida isso tem. Eu penso que o momento que a gente vive hoje, especialmente aqui no Ocidente, é um momento de ênfase mental. A gente vem buscando esse desenvolvimento tecnológico, científico. Acho que a humanidade está mais ou menos nesse pé, como um todo, perto dessa transferência. Não cada ser humano, mas a humanidade como um todo. Acho que temos um caminho ainda, mas tem muitos bons exemplos, né? Também de pessoas fazendo essa transferência. Porque no fim das contas, vai acontecendo, depois desse primeiro passo, vai acontecendo meio que ao mesmo tempo.
né? Tudo isso. Até por conta dos acessos que a gente tem hoje de mais informação, você acha? A gente ter, por exemplo, a gente está tendo acesso a essas informações que outras civilizações não tiveram. Então, a gente consegue ter um entendimento e abranger mais. Sim. E eu penso que ao mesmo tempo que a gente tem esse acesso, a gente tem que querer muito, porque... E tem muita distração. Exatamente. Tem muita distração. Com certeza. Proposital, né? Eu penso que seja proposital, para não te fazer chegar nesse caso. Eu acho que é da civilização mesmo, sabe? De coisas que a gente tem, de onde não está a nossa ênfase ainda. Infelizmente, a nossa ênfase está ainda muito nas conquistas que são materiais, né? E não de consciência, infelizmente. A gente está muito mais atento como humanidade em ganhos, conquistas, na exaltação do próprio eu, e não em ganho de consciência, partilha de recursos. No ter e não no ser. Estamos aí, né? Tentando. Os iniciados e mestres, em muitos casos, se casam e normalmente cumprem seus deveres como marido e esposas. Mas tudo é controlado e regulado pelo propósito e intenção, e nenhum é arrastado pela paixão ou desejo. No homem perfeito, no plano físico, todos os centros estão sob completo controle e sua energia é legitimamente usada. A vontade espiritual do Deus divino e eterno é o principal fator, e haverá uma unidade de esforço, exibida em todos os planos, através de todos os centros, para o maior bem do maior número. Essa é a meta. Então, é interessante observar, né? Isso que ele falou, com certeza a gente está falando de um indivíduo que está aqui. Porque ele fala o uso da vontade. A vontade começa, de fato, a exercer aqui. Né? Aqui nesse processo a gente começa a interagir com a alma, a gente começa a ter uma vontade. Mas a vontade, de fato, exteriorizada, expressa, é no indivíduo de terceira iniciação, que já fez o contato da mente concreta com a mente abstrata. Esse Monte Carlo já está bombando. Então ele consegue ter esses 7 centros funcionando em uníssono. Ele tem a personalidade já absolutamente integrada. Ele está se preparando para esse momento final. Né? Então, essa iniciação é aquela que na vida do Cristo foi a transfiguração. É quando ele sobe no monte com 3 discípulos, que representam, cada um representava um veículo da personalidade, mental, emocional e físico, simbolicamente. E aí tem aquele banho de luz que eles nem reconhecem o Cristo. Tamanha é a luz. Né? É uma simbologia de que a própria personalidade ainda não reconhece a luz da alma. Ela precisa ir aos poucos, por isso que a gente medita, para a gente tentar fazer um contato. Olha, tem alguma coisa ali, tem alguma outra coisa, até que ela vá reconhecendo, ganhando a partir do contato mesmo. Né? Contato gradual, rítmico, vai fazendo com que a personalidade reconheça a alma. A alma reconhece, a alma sabe a personalidade, fala que criou, né? Mas a personalidade ainda não reconhece a alma, ou sabe que tem alguma coisa, mas ainda não sabe o que é. É aquela coisa de que o ensinamento fala tanto da importância da gente não só amar a Deus, mas a gente conhecer a Deus. Isso faz toda a diferença. Quando a gente conhece, a gente consegue compartilhar melhor. Porque senão ficam as experiências de forma muito peculiar, muito pessoal. Então tem um indivíduo que teve uma experiência de pico, né? Uma conexão, ou como a gente falou aquele dia, né? Do Wagner Borges, que conta experiências de vivência dele com os Devas, por exemplo. Óbvio, isso é interessante a gente saber, mas se eu não tive essa experiência, eu vou ser impactado talvez pela aspiração, né? Poxa, que legal, um dia eu quero ter essa experiência. Mas isso cria, ao mesmo tempo, uma certa separatividade, porque não é a minha experiência, eu não tive aquilo. Então eu passo a achar que a Tatiana é superior a mim porque ela teve essa experiência e eu não. E só ela pode ser responsável por isso. Ao passo que quando a gente conhece os caminhos, a gente é independente. Todo mundo pode construir essa sua própria conexão. Eu não dependo de ninguém. Claro que eu dependo do grupo, de amor, trabalho em conjunto, um monte de outras coisas.
mas não de nenhum indivíduo específico para que eu consiga chegar até esse lugar. De cada um, está dentro de cada um. Essa vontade da terceirização não é a vontade do primeiro raio. É a vontade do primeiro raio. Ah, é. É que ela, a vontade, ela é uma característica mais interna, mais consciente. A gente ainda deseja muito, né? O desejo está ligado com aquilo que é externo. Eu olhei algo, aquilo me tocou, eu desejo alcançar. A vontade é uma atitude interna. E aí ela fica plena nessa iniciação. Mas a partir da primeira a gente já tem mais, em alguma medida já. Eu vou ler só um pedacinho, que é legal. Sou eu, hein, Marta? Sou eu, hein, ó. Não, vai acabar já. Para os iniciados e mestres, Até se perdeu, verdade. para os iniciados e mestres, tudo é controlado e regulado pelo propósito e intenção. E nenhum é arrastado pela paixão ou desejo. O último parágrafo aqui. Esse ponto foi abordado porque tantos estudantes se perdem nesses assuntos e cultivam uma atitude mental que resulta na completa atrofia da natureza física normal inteira. Isso é verdade. Porque às vezes o indivíduo está com essa ênfase já naquilo que é espiritual e ele negligencia o corpo. Isso é um erro comum. Ou se indulgem numa orgia de licenciosidade sob o pretexto do estímulo dos centros, assim ampliando o desenvolvimento astral. O verdadeiro iniciado... Desculpa, que é o que acontece na maioria dessas práticas que supostamente são para a Kundalini, né? Fica uma questão de desejo astral mesmo, porque ela não é sobre isso. O verdadeiro iniciado deve ser conhecido por sua sóbria e santificada moralidade, por sua firme conformação ao que é melhor para o grupo, como enfatizado pelas leis grupais do país, por seu controle e freio aos excessos de qualquer espécie, e pelo exemplo que dá aos seus circunstantes de uma vida espiritual e da retidão moral, juntamente com a disciplina de sua vida. Assim. Esse é um outro fator importante que a gente precisa respeitar. Os mestres sempre falam, respeitar as leis do país onde a gente se encontra. Se você não está contente, muda de país, né? Mas se a vida te colocou naquele lugar, você tem que lidar com aquelas leis. É um ponto importante. Obrigado, querido. Pessoal, obrigado. Obrigada, Paulinho. Tchau, bem.